O advogado João José de Oliveira Machado nasceu em 2 de dezembro de 1935, um pouco depois das comemorações do centenário da Revolução Farroupilha, numa antiga Casa Branca, sede de uma pequena fazenda arrendada pelo pai, a chácara do seu Germano Rosa, no Cerro do Galdino, cerca de 2 quilômetros da cidade de Piratini, na metade sul do estado do Rio Grande do Sul. O advogado João José de Oliveira Machado é pessoa ligada ao campo, pertence à confraria dos Cavaleiros da Paz e percorreu, a cavalo, mais de 10 mil quilômetros em cavalgadas internacionais por diversos países sul-americanos. Em 1985, criou a Cavalgada do Mar, que se realiza todos os anos, na primeira quinzena de fevereiro, de Torres até Quintão, num percurso de 180 quilômetros, em 6 dias, pela orla marítima do Rio Grande do Sul. Desse evento, do qual não se conhece similar, participam 1.500 ginetes de todas as idades. Machadinho, como é tratado por seus íntimos, foi o primeiro brasileiro credenciado pela Associação Brasileira dos Amigos do Caminho de Santiago a percorrer a cavalo o Real Caminho Francês, que são 800 quilômetros, de Saint-Jean-Pied-Port, na França, até Santiago de Compostela, na Espanha. Como é que a gente começa para falar isto? Eu ia falar, me fugiu o pensamento. Esse é um problema. Quem pensa muito, vive pensando, eu perco o sono e fico pensando, e continuo dormindo com aquele sono, consigo fazer isso. E isso me atrapalha. Isso é um problema neurológico, ou sei lá o quê, que fica registrado lá e quer reproduzir, eu não deixo e não falo, né? Mas o que eu queria te falar aqui era isso. É uma crueldade não explicarem isso para nós. O Rio Grande do Sul não tem nada a ver com o Brasil. Mas eu não estou querendo separar, não estou querendo fazer nada, só estou querendo achar o lugar onde eu estou. Definir a sociedade a qual eu pertenço. Tu vai ter a paciência, tu está interessado em me ouvir, tu vai ter que ouvir a grande questão que está se batendo na minha cabeça, porque hoje é 21 de setembro, passou um marco da história rio-grandense e não foi muito comemorado, porque não havia o que comemorar. Gente morrendo por todo lado e o pedido, parem de fazer loucura, não façam, não mistura, não amontoa as pessoas. Tá. Aquilo fez com que o 20 de setembro fosse significativo, não fizeram nada, graças a Deus. Porque tudo o que fizeram fora do comportamento comumzinho de cada um, já se sabe o que está dando de prejuízo vital, social, nacional, isso já está perdido. Então, se ficaram parados com medo de alguma coisa que não conhecem, começaram a fazer a primeira coisa sábia. O resto foi disparado no desconhecido, né? Então, essa situação parece assim, esse cara é louco, ele quer separar o Rio Grande do Sul do Brasil. Não vou separar o que está separado e o que teve separado. Eu não estou fazendo, vou falar em história, me permite, 2 pontos. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500. Desde então, para frente, dali para o futuro, o Brasil, o Brasil, que está em alguns mapas e manuscritos, que deu Brasil,
Foi como nominaram aquela terra, que acharam que era uma ilha, mas antes de Ilha de Santa Cruz, terra de Vera Cruz. Isso aí a história não registrou bem, também não vai resolver nada, não ficar aqui discutindo como é que foi, que palavras, não. O fato é que o marco inicial, que se ficou sabendo que havia uma coisa no planeta que ninguém sabia se era redondo ou não, ainda estavam meio se duvidando, olha, iam saber de marco histórico. O fato é que ali, a partir dessa data, quando o primeiro português que se atirou no caico ali, molhou os pés na água do mar ali, daquele momento até o dia de hoje, se sabe que aquilo ali foi o Brasil, terminou chegando onde estamos. E foi se alastrando a ideia de Brasil e foi tomando, na medida que podia vencer a distância da água, do litoral, porque eles não sabiam onde era mais perigoso, se era em alto mar ou ali com aqueles índios, parecido das Índias, onde iam buscar as especiarias e depois contavam como é que era, que se pintavam, que enfiavam madeira no nariz, coisas assim. Tudo bem. E sobre esse Brasil, que no momento era o Brasil, e depois chegou aos dias atuais, é que nós vamos fazer uma pequena consideração. Tudo isso para dizer o seguinte: onde estava o Rio Grande do Sul, do momento em que o Cabral chegou, até o momento em que o Rio Grande do Sul passou a ser mencionado, não como Rio Grande do Sul, mas como continente. Continente não a Austrália, o quinto continente a ser colocado no mapa. Continente do verbo em latim, contenere, conter, contém, continente, o que serve para preservar alguma coisa. Quando foi que o Rio Grande do Sul apareceu aí? Esse é o problema fundamental que eu quero te dizer. A primeira ideia e o primeiro recado que a coroa lusa recebeu do quase nada, que eles não sabiam que existia, chegou quando preocupou o monarca e ele chamou o brigadeiro José da Silva Paz e disse: olha, aquelas terras adiante do continente estão começando a nos ameaçar. Não fizeram nada, mas aquilo lá não tem nada que diga que é da coroa. O senhor vá navegando. Tem alguns rios, o fulano diz que tem tal rio, e o outro disse que tem esse. O senhor vá lá até o Rio Grande, onde ele deságua no mar. E o camarada chegou lá, José da Silva Paz e as suas 3 caravelas, construíram, os que ficaram lá em nome da coroa, com a bandeira lusitana, construindo o Forte Jesus, Maria, José. E isso se deu em 12 de fevereiro de 1737. Mas como é que demoraram tanto tempo? Quantos anos levaram? Pois é, levaram, deixa eu ver, 1.500 para 1727, é uma baita, 3, 4, 5 gerações. Dali em diante que o Rio Grande do Sul passou a ser olhado e cobiçado e dito para as ideias internacionais que aquilo era o continente de São Pedro. Então o Rio Grande do Sul só foi descoberto, contrariando a cronologia, 200 e tantos anos atrás. Não se aperceberam de que existia tudo isto. E aí a Espanha quieta não podia ficar espalhando o que ela tinha descoberto por outros caminhos. Ela tinha que levar muitas coisas lá, e aqueles portugueses levavam tudo que podiam. E os espanhóis se esqueceram de que eles nem só levavam, feito os portugueses procediam, também deixavam
cadáveres por onde passavam. Tu entendeste